Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bênção que nós estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor para cultuarmos, adorarmos o seu nome, até porque é por esta razão que nós existimos, para adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo todos os dias, todas as horas. Quem tem fôlego de vida deve louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Pastor Josué Gouveia, muito obrigado pela oportunidade que nos concede. Pastor Charles, pastor Frank Mendonça, nossos amigos aqui, os demais obreiros, não me recordo o nome, pastor Reginaldo Cruz, glória a Deus. O Senhor é uma bênção também na minha vida, e o Ministério de Vila Nova tem feito muitas coisas por mim. Os pastores, Deus tem usado os senhores para ser bênção na minha vida, e quero poder corresponder fazendo aquilo que é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, pastores, meus amigos, missionário Ander e Elian, esse rapaz que tem me recebido com muita alegria em sua casa, junto com a Elian e a Samara, sua filhinha. São pessoas da nossa estima, são pessoas que nós temos nos alegrado bastante. A nossa amizade começou aí há alguns anos, enquanto eu fiquei amigo dele por conta de um negócio bem feito, porque tem negócios que, quando são bem feitos, suscita amizades, ao passo que mal feito suscita inimigos. Tornou-se um grande amigo meu por causa de um consórcio. Vendi para ele, e esta moto nos rendeu vários anos de amizades. Irmão Ander, Deus lhe abençoe. Irmã Elian, Deus abençoe. Profeta Oséias, que me acompanha, esteve ali no colóquio sobre liderança e ministério no Novo Testamento, ali no Seminário Gordão Filho, no sábado. Deus te abençoe, e vamos continuar prosseguindo até que Jesus volte. Agora, dentro da proposta temática sobre parábolas, visto que alguns dias já se tem abordado essa temática dentro de algumas abordagens e parábolas de Jesus Cristo, eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, para que possamos fazer uma reflexão. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, e versículos de números 44 ao versículo de número 50. Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 50. Certamente Deus falará conosco ainda nesta noite, como já ministrou aos nossos corações por meio dos louvores aqui já entoados em sua exaltação. Mateus capítulo 13 está projetado ali, diz, versículo 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos, os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre
os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Parece que a última parte dos versículos já nos assustam, já nos intimidam, já nos fazem tremer. Mas são situações que nós temos vivido ultimamente. Pessoas muito preocupadas com o que será, antes de primeiramente preocupar-se com o seu ser. Pessoas aprisionadas no futuro e esquecendo ou anulando o seu presente. Pessoas mais preocupadas com o anticristo do que com o Cristo, porque parece que o anticristo já lhes espera, parece que não tem a alegria, a convicção, a certeza de que o Cristo nos livrará do período do anticristo. Então, a convicção de que o Cristo nos livrará do período do anticristo faz com que nossas atenções voltem-se para o Cristo da cruz, não para o anticristo sem cruz. Quando nós olhamos para os versículos, é um conjunto de parábolas. O capítulo 13 de Mateus nos traz 7 parábolas. Dentre essas 7 parábolas, está a parábola do joio e do trigo, da qual não falarei. Só para dizer que tanto a parábola do joio e o trigo, tanto quanto a parábola da rede, trazem no seu final este juízo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, observe que aqui no texto das Escrituras, Mateus capítulo 13, neste conjunto de parábolas, a partir do versículo 44 do capítulo 13, ele já vai trazer 3 tipos, 3 parábolas. Semelhante a e semelhante a. Semelhantemente, um homem que comprou um campo com um tesouro escondido. Alguns apontamentos teológicos vão colocar essas 3 parábolas da seguinte sequência. Este tesouro que o homem comprou, e este tesouro que ele comprou e escondeu, ou seja, está escondido em um campo, está apontando para Israel, tendo como fundamentação o capítulo 19 e versículo 5 do Êxodo, onde fala que Deus comprou e coloca lá, tanto Israel quanto Jacó são propriedades sua. Também para respaldo do mesmo texto, da mesma ideia proposta por alguns pensadores, nós vamos observar no Salmo 135 e no versículo 4, que aquele povo foi um povo escolhido, mas Israel não cumpre a sua proposta, Israel torna-se escondido, ao passo que politicamente Israel ele tem notoriedade. Isso vem se tornar uma realidade no ano de 1948, quando Israel é declarado agora uma nação. Então, politicamente Israel está em evidência, mas teologicamente Israel está escondido, porque este tesouro que Deus guardou, Israel não se evidencia, não se manifesta. E este tesouro não evidenciado, de certa forma, causa a impressão de que o reino de Deus parou, porque Israel não fora capaz de dar continuidade no propósito de Deus, porquanto se corrompera nas suas ideias religiosas, se corromperam no meio do contexto social e político dos seus tempos. Tão grande era a corrupção que terminou caindo diante de impérios como o Assírio e também como o império como a Babilônia. Tanto quanto era a sua corrupção que terminou se perdendo nos seus ideais. Então, a segunda proposta que aparece aqui, versículo 45 e versículo 46, outro sim, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma
pérola de grande valor. Vendeu tudo o quanto tinha e comprou-a. Vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Alguns apontamentos teológicos mostrarão que esta pérola tem uma conotação, tem um apontamento alegórico. E alegoricamente falando, esta pérola é considerada como a igreja. Por que considerado, pastor Elidiano, como a igreja? Por causa de algumas particularidades da pérola. Nós observamos que a pérola, primeiro, ela é orgânica. A igreja, ela é orgânica. A igreja, corpo de Cristo, ela é orgânica. Ela não pode ser lapidada. E a outra conotação, por que alegoricamente é apontado como igreja? Porque ela transcende gerações. E mais ainda, por que ela pode ser comparada alegoricamente com a igreja? Porque o processo de transformação, melhor, o processo de formação de uma pérola, ela é orgânica. Se ela é orgânica, organicamente, ou seja, de processos naturais, ela é composta. E quando é que uma pérola se forma? A pérola se forma quando a ostra começa a receber corpos estranhos, por assim dizer, farelos, por assim dizer, alguns vermes aquáticos, por assim dizer, alguns fragmentos de terra. Quando começam a atingir a ostra, ela começa a liberar uma substância de proteção. E esta substância de proteção, quando ela entra em ação, passa a criar o que nós vamos chamar de pérola. Implica dizer que quanto mais a ostra é atingida por vermes e por objetos, por substâncias, ela repele. Quando ela repele, a pérola nasce das adversidades da ostra. A igreja nasce das adversidades. Então, a igreja, ela é comparada alegoricamente como a pérola. Principalmente porque a pérola, a pedrinha, ela é redonda. Se ela é redonda, a igreja, ela é perfeita. A pérola, ela é única dentro da ostra. A igreja é unidade. A igreja, ela é unidade. A igreja, ela é valorizada pelo dono dela. Quem? Jesus Cristo. Então, quando nós observamos isto, alguns estudos apontam para a pérola com 150 anos, a sua durabilidade. Porém, mesmo sendo orgânicas, estudos mais contemporâneos vão apontar a pérola até com quase 2000 anos de idade. Quantos anos tem a igreja? Ela transcende gerações, é criada na adversidade, mas tem um valor imensurável, é criada na particularidade, e ela é invisível porque está dentro da ostra. Ninguém vê enquanto cresce, ninguém vê enquanto desenvolve, mas só vê quando aparecer na mão daquele que o criou, Jesus Cristo, na consumação dos séculos. A igreja visível para toda a humanidade ver que a igreja, a pérola escondida no profundo do mar, criada na adversidade, sobrevivendo a adversidades, está na mão daquele que o criou, melhor, nas bodas do lado daquele quem o criou. Por esta razão, ela na alegoria é comparada à pérola, versículos 45 e versículos 46. Eu disse versículo 44, Israel. Eu poderia separar aqui em 3 pontos. A particularidade de Israel, no versículo 44. A singularidade da igreja, nos versículos 45 e 46. Eu poderia agora separar no 3º ponto a universalidade gentílica, por assim dizer, capítulo 13,
a partir do versículo 47. Então, do versículo 44, eu tenho a particularidade de Israel. Nos versículos 45 e 46, eu tenho a singularidade da igreja, representada aqui na alegoria como a pérola de grande valor. E agora eu tenho, dos versículos 47 e 48, a universalidade gentílica. Isto para dizer que agora nós vamos tratar da parábola da rede. Apenas aspectos introdutórios para que nós tivéssemos a noção do que significa esses passos até chegar aqui, neste momento onde a parábola da rede, nós estaremos mais detalhadamente trabalhando. Observemos então que dentro desses aspectos, destes 3 apontamentos, nós temos uma igreja, é verdade. Agora, quando chega semelhantemente também, e aí o versículo diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda qualidade de peixes. Uma das grandes dificuldades das pessoas é a convivência entre as mesmas. A aceitar a diferença de alguém é um desafio muito grande. Tem gente que tem hábitos de toda forma. Tem gente que tem hábitos de tudo quanto é jeito. É assim ou não é? É por isso que o casamento é um grande desafio, porque o casamento é a junção de 2 imperfeitos. E aí alguém quer achar um casamento perfeito, mas o casamento é a junção de 2 imperfeitos. Um homem imperfeito, mais uma mulher imperfeita. Como é loucamente que vamos acreditar que haverá casamento perfeito, se ele é produto de 2 imperfeitos fundidos um no outro? Serão imperfeitos ao quadrado. Aí nós vamos começar a perceber que pessoas que procuram perfeição entre os imperfeitos serão eternamente frustradas. Pessoas que procuram perfeição entre os imperfeitos será completamente frustrada. Por quê? A rede, neste aspecto, tem a conotação de evangelho, palavra lançada em todo o planeta. A rede, se observarmos alguns detalhes do texto, diz assim: e estando cheia, aponta para continuidade, é gerúndio, é contínuo. Isso aqui não está trazendo consumação para os tempos de Jesus, nem tampouco consumação para os tempos de Mateus. Isto aqui é um apontamento para uma era vindoura. O Evangelho, a grande rede lançada. Rede aqui era aquele tipo de rede que 2 barcos, um numa extremidade e outro para a extremidade da água, e faziam aquele paredão e lançavam a rede, ocupando o espaço maior possível, a fim de que todos os que fossem possíveis capturar, pegassem nesta pesca. Essas redes, por arrastão que falava, não ficava nada, tudo quanto era peixe entrava. E aí, dentro de uma aplicação, ou de uma explicação, melhor dizendo, do ponto de vista ritualístico, os peixes na separação, que alguns acreditavam que a separação se dava dos peixes bons e dos peixes ruins, ao passo que os peixes bons eram aqueles que, segundo a questão do ritual,
da lei judaica, os peixes bons eram aqueles que tinham barbatanas e que também tinham escamas. Estes eram os peixes bons. Os demais peixes que não tinham barbatana e nem tinham escamas, segundo o ritual da tradição judaica, ele era tirado, jogado fora. Mas não era uma questão ritual, porque se fosse desta forma e aplicasse desta forma, evidentemente que a igreja tiraria do meio de si aquelas pessoas que ela julgasse imperfeita, julgasse impura. Mas a igreja, ela é unidade. E no meio da unidade da igreja está a composição de pessoas boas e pessoas más. E quem é que vai tirar estas pessoas? Não sou eu e nem você. Se nós olharmos alguns pontos, estando cheia, aponta para a continuidade, mas a separação só ocorrerá enquanto depois que ela estiver cheia. Ou seja, enquanto a rede está lançada, todo mundo está, eu não diria no mesmo barco, mas na mesma rede. Olha para quem está do teu lado e diga: você está na mesma rede. Versículo 48. A separação, ela não ocorrerá enquanto a rede não for puxada. Aqui existem duas realidades, duas verdades, duas situações apontadas. A primeira como uma alerta, é um alerta. E o outro apontamento é uma promessa. Um alerta para que aqueles que ainda não se comportam como um peixe digno de um cesto e separação aceitável e apreciação angelical, seja tempo de buscar boas obras. Agir como crente. Mas antes disso, agir como gente. Porque tem crente que pensa que não pode, que não precisa ser gente. Primeiro eu sou gente, depois eu viro crente. Porque tem muito crente que não é gente. Por quê, pastor? Porque a sua prática é semelhante à de algum animal. Que tanto aprende, não. Tanto se ensina, e ele rejeita a aprender. Há um pensador que diz que a pior coisa do ser humano, o ser humano em algum aspecto, quando ele não é adorador, ele é pior do que um animal. Porque o animal não adora, porque ele não tem racionalidade para isto. Ao passo que o homem, sendo racional, se recusa a adorar, torna-se pior do que um animal. A separação, ela é uma promessa. Para quem for peixe bom, terá um cesto para te receber. A separação, a base dela não será. Observe, a base da separação não será. Lembra-se dos peixes que eu disse? Que a tradição judaica, na aplicação da sua lei para os rituais, considerava peixes imundos, inaceitáveis e, portanto, dignos de expurgo. Seria, então, os peixes sem barbatana e sem escamas. Não tem barbatana e não tem escama, joga fora porque não presta. Esta era a tradição judaica na aplicação da lei, prestando atenção nos rituais. Mas, aqui, a base para a separação não é a pureza ritual. Não é a pureza ritual a base da separação.
que significa que nesta aplicação não é o fato de vir no culto, cultuar, domingo de tarde, às 17, domingo às 19, terça às 19h30, quinta às 19h30, segunda e todos os dias está na igreja, porque isso é ritual. Isso não diz quem presta e quem não presta. Pastor, eu vou para a escola dominical, todo domingo. Não é garantia de lugar na eternidade com Cristo. Pastor, sou dizimista, mas o meu dízimo é maior do que o dízimo de fulano. E um dia a pessoa disse isso para mim, eu disse, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Ele, sem pensar, prontamente me respondeu, 1 quilo de chumbo? Eu disse, de qual maneira, se todos dois pesam o mesmo quilo? É porque se associa ao volume. 1 quilo de algodão é bem mais volumoso do que 1 quilo de chumbo, portanto é 1 quilo, tanto um quanto o outro. A 10ª parte de 1 milhão e a 10ª parte de R$1 continua sendo a 10ª parte, singularidade, é a mesma coisa. Dentro de uma aplicação de ritual, seria a lógica, quem dá mais, quem dá menos, tem menos. Mas a salvação não é observação de ritual, isso não é implicação para a salvação. Porque dentro da liturgia judaica, dentro de uma aplicação farisaica, eles olhavam e diziam assim, nós somos filhos de Abraão. Nós temos condições de ter isso e ter mais aquilo outro. Porém, Jesus olhou para eles e disse, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu não poderia dizer e suscitar destas pedras filhos a Abraão? Então, a base da separação não será ritualística. E tem gente que pensa que a antiguidade é posto na igreja. A antiguidade é posto lá no militarismo. Dentro da igreja, a antiguidade não é posto. Eu estou aqui nessa igreja 40 anos. Eu posso fazer isso, aquilo outro. Eu tenho lugar garantido no céu porque sou crente desde criancinha. Tem muita gente que foi criado na igreja com base na tradição e não com base nas escrituras. No dia que tirou o chão da tradição, ele desviou. Por quê? Porque o seu fundamento era a tradição. No dia que se frustra, sai tradição e ele cai no mundão. Mas se a base é escritura, o pai pode desviar, a mãe pode desviar, todo mundo pode desviar, pode pisar no calo dele, pode machucar ele, mas ele vai estar firme, porque ele está firmado na escritura e não na tradição. A base não era na barbatana do peixe e nem tampouco nas suas escamas. O ser humano não é recebido por Deus por isso ou por aquilo. O ladrão da cruz, com certeza, não ofertara muita coisa. O ladrão da cruz, com certeza, fez muita coisa errada. O ladrão da cruz, com certeza, teve muitas situações indignas, coisas das quais talvez tirou da boca de alguém, da boca de um pai de família, quem sabe sabotando algumas coisas. Porém, na cruz, ele reconhece a sua fraqueza, a sua falha, e reconhece o senhorio de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Reconhecendo ele como o Senhor, tanto é que ele diz, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Se ele estava dizendo, pastor Josué, lembra-te de mim quando estiveres lá, ele sabia que Jesus estava indo para lá e tinha lugar para ele se ele se arrependesse. Se arrepende, e então a obra dele naquele momento, se arrepender dos seus maus caminhos. Segundo, a base não é no aspecto da etnicidade, ou da etnia, ou do povo, ou da nação. Não. Eu conheci lugares em que a tradição local
é tão forte que alguém que está dentro dela diz: ixi, aqui não adianta isso aí não, já tentaram demais. Eu conheci lugares que os crentes da igreja diziam: aí ninguém manda não, aí ninguém tem vez não, aí ninguém consegue mudar nada não, porque aí é tradição. E tem muita gente tão aprisionada na tradição, na cultura. Quando eu falo de etnia, eu falo de cultura. Quando eu falo de nação, eu falo de cultura. Todo mundo tem a sua, todo mundo tem seu hábito, tem seu costume. E não é a base para a separação dos peixes, a etnia ou a nação. Porque peixe de toda qualidade. Dentro do Mar da Galileia, estima-se que haviam cerca de 24 espécies, tipos de peixe. Quem é pescador? Eu não sei pescar, eu não gosto de pescar, talvez porque não saiba pescar. E eu também não gosto de pescar, não. Mas há gente que gosta de pescar e sabe dos nomes de cada peixe. Um dia, na minha inocência, no ano de 2002, eu joguei um anzol lá num barranco que saiu o rio Itajaiaçu e encontrava-se com o mar em Santa Catarina. Joguei o anzol. Quando joguei o anzol, fisguei um peixe. Fiquei todo feliz da vida. Eu peguei um peixe. Na hora, pastor, que o peixe foi chegando perto de mim, aquele troço foi inchando. Eu só no anzol tem alguma coisa para inflar o peixe. E eu fiquei feliz. E o rapaz que conhecia disse: isso aí é um baiacu, rapaz. Fiquei todo bobo, achando que não conhecia. Então tem peixe de todo tipo. Tem peixe. Fala o nome de peixe aí. Os pescadores, me atualizam o nome de peixe aí. Eu conheço tucunaré, que é muito básico, tucunaré. Pintado. Amatrixã. Pacu. Piau. Cachorra. Caranha. Piranha. Traíra. Olha o tanto de tipo de peixe que tinha. Vamos contextualizar o negócio aqui. É por isso que o reino de Deus é tão fascinante, apaixonante e tão legal de falar, porque no meio de tanta tranqueira, Jesus escolhe os céus. Lembra do que a pérola é organicamente constituída? De vermes, restos de terra. Depois de 3 anos, a pérola está pronta para ir às mesas, vitrines, colares. Quantos anos? Lembra de alguma coisa, 3 anos? Então a base não é ritual. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não preciso vir na igreja todos os dias? Se alguém está esperando o pastor dizer que ele não pode fazer para ele não fazer, ele já fez mesmo sem poder. Me explica aí, pastor. É porque tem gente que espera, ele vai perguntar ao pastor para ver o que é que o pastor vai dizer. Dependendo do que o pastor disser, ele faz. Porque ele já quer fazer, só quer o respaldo e dizer culpa do pastor. Jeremias caiu na bobagem. E certo dia Deus disse: Jeremias, vem cá. Vai lá nos Recabitas. Chama os filhos de Recabe para tomar um vinho. Lembram dessa passagem? Chama os filhos de Recabe para tomar um vinho. Aí Jeremias: como assim, Senhor? Não, vai lá e chama eles para tomar um vinho. Jeremias chegou lá e disse para os Recabitas: ei, vamos ali tomar um vinho comigo? Aí os Recabitas que não eram crentes, não congregavam em lugar nenhum, os Recabitas que não tinham carteira de membro, os Recabitas que não tinham credencial de ministro, os Recabitas que não tinham nenhuma ligação religiosa, por assim dizer, com a tradição e os ritualismos da lei judaica. Os Recabitas olharam e disseram:
Ficou doido, Jeremias? Como é que nós vamos beber vinho, rapaz? Os nossos pais, ele falou, os nossos pais, os nossos ancestrais, há cerca de 200 anos, disse para nós e estabeleceu como estatuto perpétuo que nós não poderíamos tocar em uva e nada derivado dela. Aí Deus diz: toma, Jeremias. O povo de Recabe consegue ser fiel aos ancestrais. Israel não consegue ser fiel ao meu mandamento. Então, não é o ritual que te leva para o céu, mas é a adoração legítima a Deus que te leva para o céu. E concluindo, além disso, agora fechando, a base do juízo será ética. A base do juízo será uma questão ética. Por quê? Porque separará os bons dos maus, os justos dos inúteis. A base é esta. A base é ética. E pastor, o que é bom e o que é mal? Pastor, como pode o reino de Deus se expandir enquanto o mundo está de mal a pior? A rede foi lançada, o evangelho foi lançado, a rede está em plena movimentação. Quem presta e quem não presta, não sou eu quem digo, eu não posso, eu sou peixe tanto quanto é o peixe que está do meu lado. Quem é que diz que é bom ou que é mal? Diga comigo, é Deus. Mais forte, é Deus. Pergunto, peixe fala? Peixe fala? Significa dizer, pastor Charles, que se peixe não fala, como é que ele vai dizer que alguém está certo ou errado? É uma questão de consciência particular. Preocupe-se em fazer o bem e agradar a Deus, viver com o fruto do Espírito evidenciado em nossa vida, a saber, gozo, paz, amor, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão e temperança. Se comporte como tal, se comporte como servo. Nos comportemos eticamente como legítimos representantes do Jesus da ética. De uma pessoa disse assim para mim: pastor, achado não é roubado. Eu disse: achado não é roubado. Se você achou, significa que alguém perdeu. Eu pergunto: sabes quem perdeu? Não. Mas do que você precisa saber? Quem é o dono ou quem não é o dono? Eu não preciso saber quem é o dono. Eu só preciso saber quem não é o dono. E eu sei quem não é o dono. Eu. O mau caráter se vale da situação para se promover, mas o bom caráter não aproveita as situações para subir em lugar algum. O bom caráter manifesta para ajudar, o mau caráter para derrubar. Aí junta toda a qualidade de peixe: piranha, pacu, pirarucu, tucunaré, traíra, tubarão, peixe-boi. Juntou tudo isso aí. E chegou aqui.
E Jesus, que conhece o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, vai escolher. Você vem para cá, você vem para cá, você vem para cá. Aí o tucunaré vai dizer: Senhor, eu estava todo pintadinho aqui, arrumadinho, essa piranha que está bem aí, o Senhor escolheu. É porque o tucunaré nunca se converteu. Olha o nome do peixe bonitinho, um peixe bonitinho que tem. Tem algum peixe que é bonitinho? Aquele peixe de aquário. Peixe de aquário. Chegou aquele peixinho de aquário assim e disse: Senhor, enfeitei a casa do meu pastor. Senhor, eu ornamentei a igreja. Senhor, eu embelezava os ambientes. Mas foi separado, jogado fora, naquele grande dia, juízo final. Separação. Aí vão dizer: esta traíra, tu escolhestes, Senhor. Isto ajuda a explicar porque naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios. Só era peixe de ornamentação. Em teu nome falava em línguas estranhas. Era só barulho sem transformação. Em teu nome curei os enfermos. Era só prática ritualística, mas não era devoção. É tempo de repensar valores cristãos. Senhor, mesmo que todas as bocas se calem, é tempo de deixar de olhar para a característica peculiar do peixe e entender que eu sou escolhido dele para representá-lo. De pé, por favor. A particularidade de Israel. Versículo 44, a singularidade da igreja, versículos 45 e 46, e a universalidade gentílica, versículo 48 e 47 e 48, e o final, os verbos estão no futuro. Os verbos estão no futuro. Assim será, futuro. Virão os anjos, futuro. Ou tempo vindouro, e separarão, tempo vindouro. Versículo 50, e lançá-los-ão, tempo vindouro. E ali haverá pranto e ranger de dentes, tempo vindouro. Pergunto: se este futuro aqui não te faz pensar no teu presente, se prepare para vivê-lo. Eu vou repetir. Se o versículo 49 e o versículo 50 não te faz repensar valores, não nos faz repensar princípios, nos preparemos para isto. Glória a Deus. 1 minuto de oração, igreja, 1 minuto de oração. 1 minuto de reflexão, 1 minuto de entender que ser cristão é mais do que cumprir rituais. 1 minuto para entender que ser cristão é mais do que vir na igreja. 1 minuto para entender que ser crente em Cristo Jesus é cumprir o ID e, sobretudo, manifestar o fruto do seu Espírito no nosso dia a dia. Altíssimo Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Te louvamos pela graça manifestada. Te adoramos pelo bem derramado sobre nós. Te agradecemos pela manifestação de misericórdia. Observando, Senhor, a tua grandeza. Te louvamos e te exaltamos pelo que és na nossa vida. Que mesmo como peixes soltos no mar da vida, a rede do Evangelho nos alcança e faz com que nós cheguemos diante de Ti, dignos de separação
para entrar no teu reino. Jesus, muito obrigado, nos ajude. Jesus, nos ajude. Jesus, nos ajude. Jesus, nos ajude. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pastor Charles, Pastor José, muito obrigado.